E aí, jovens, tudo bom? Sejam bem-vindos à parte 2 da resenha desse livro aqui, o Reminiscências de um Especulador Financeiro. Na primeira parte eu parei no capítulo 7, agora a gente vai dar continuidade do capítulo 8 em diante. E nesse vídeo eu pretendo continuar, né, essa resenha barra resumo desse livro, que é muito interessante. É um livro de 100 anos atrás, mas que tem alguns ensinamentos sobre, vários ensinamentos, na verdade, sobre o mercado que podem ser aplicados até os dias de hoje, tá? Então, se você perdeu a primeira parte do vídeo, assiste aí, depois você volta aqui e conclui essa continuação, beleza? Conclui esse segundo vídeo, ok? Não sei se vai ter a parte 3, talvez tenha a parte 3, dependendo de quantos minutos durarem essa, então vamos lá, né, para não ficar muito longo. Então, o capítulo 8, né, que eu chamei de A Tragédia do Auto-Engano, né, o Jesse Livermore ele admitiu que, mesmo experiente, ele continuava caindo em armadilhas criadas por ele mesmo, né? Então, a gente até agora, até esse capítulo 8, a gente viu uma série de ensinamentos, né, que o Jesse teve ao longo da história dele, né? Ele começou operando nas bucket shops, que era como se fosse uma casa de aposta, né, tipo um mercado secundário, não era o mercado real, né? E aí ele viu que lá era muito fácil de fazer dinheiro com a leitura de fita, que é o tape reading da época, né? Que o tape reading da época era justamente assim, né? Era uma fita mesmo, porque ele ficava vendo as cotações ali, ele começou a perceber alguns padrões, ó, isso aqui é a máquina do tape reading daquela época, né? Então ele começou a história dele como o garoto do quadro, né? O cara que ficava anotando as cotações ali na parede, no quadro, e depois ele passou a ser um leitor da fita ali, né? Um tape reader, né? E aí começou a ganhar muito dinheiro nas bucket shops. Depois ele foi para o mercado real, né? Para a bolsa de valores de fato. Aí ele perdeu dinheiro, ele quebrou, ele pegou dinheiro emprestado, depois ele voltou para as bucket shops, aí fez dinheiro de novo, multiplicou o capital dele por mais de 5 vezes, aí ele quebrou de novo. Então, assim, ele teve uma série de altos e baixos ali. A gente não está nem na metade da história ainda, mas até aqui ele já teve várias quebras e vários percalços na história dele. Ele operou com laranja, fez um monte de coisa errada, mas tem vários ensinamentos ali também que são bem interessantes, né? Ele percebeu que ele tinha que operar a favor da tendência, que não adiantava ele ficar só comprando e vendendo, né? Fazendo os scalps. Ele tinha que fazer operações de risco-retorno mais positivos, segurar as tendências por mais tempo, né? Que não era tão importante assim o timing, mas sim, quer dizer, o timing era importante, mas não acertar o cu da mosca, né? Ele tinha que, ele tinha que acertar o timing e a direção, mas sem aquela coisa frenética de acertar na veia, né? De ficar comprando e vendendo toda hora. Enfim, acho que você entendeu, né? Não adiantava nada ele comprar atrasado demais e também não deveria seguir dicas de outras pessoas, né? Essa foi uma grande lição que ele teve também, né? E aí eu comentei no primeiro vídeo sobre essa questão aqui das fases da tendência, né? Sempre que você segue a dica de outra pessoa e você não sabe o que está fazendo, normalmente você vai comprar atrasado, né? Que aquele cara que te deu a dica, ele já entrou, ele já comprou, e você vai entrar atrasado e muitas vezes você vai perder dinheiro. E essa fase aqui, ó, de excesso, né? Que toda tendência tem essas divisões de fases, né? Então essa última fase aqui é justamente quando as sardinhas entram, né? Quando os investidores iniciantes, e o Jesse era uma sardinha, né? Por mais que ele tivesse dentro do mercado ali, trabalhando nas corretoras e tal, ele era um cara qualquer, ele não era um tubarão, né? Então, mesmo tendo algumas informações privilegiadas, algumas dicas, algumas pessoas experientes que ele escutava, mesmo assim ele não era um investidor experiente, profissional, ele não era um tubarão, né? Então ele acabava errando o timing muitas vezes, e todas as vezes que ele seguiu a dica de outras pessoas, ele acabou perdendo dinheiro. A gente viu isso no capítulo 6, né? Sobre as dicas quentes. Falei isso lá no primeiro vídeo, né? Então, a repetição dos mesmos erros, né? O Jesse Livermore reconhece um padrão. Quanto mais dinheiro ele tinha, mais confiança ele ganhava, né? Isso a gente vê claramente hoje, né? A pessoa começa ganhando, às vezes ela começa com pouco, passa a ganhar, e ela vai ficando cada vez mais confiante e ela quebra por causa disso, né? Pelo excesso de autoestima e excesso de confiança, né? Essa confiança em excesso fazia ele operar com menos disciplina, né? A gente vê isso hoje em dia muito claramente, cara. Tenho certeza que você já passou por isso, eu também já passei, sem dúvida, né? A gente começa a ter uma fase boa, que a gente começa a acertar todos os trades, e aí a gente fica se achando, né? E aí você começa a ficar displicente, começa a achar que você é invencível, e aí com isso, cara, você acaba muitas vezes devolvendo todo aquele lucro que você teve, né? Então ele perdia, recuava, refletia, voltava à disciplina e ganhava de novo, né? Então
esse excesso de confiança, essa displicência, né, que ele tinha, forçava ele a voltar atrás, se reestabelecer e voltar para a disciplina, né? Então o ciclo sempre se repetia, né? E o problema não estava no método, o problema estava nele mesmo, né? E aí ele começou a perceber a importância da questão psicológica, né? O tanto que isso influencia no trabalho dele, né? Nos trades dele, né? Então o erro fatal era operar quando não tinha oportunidade. Isso aí também é uma coisa que a gente vê o tempo todo as pessoas fazerem, né? Você está ali na frente da tela, você vê que o mercado está sem tendência, que o mercado está meio sem liquidez, não tem um fluxo claro, você não sabe direito para onde o mercado vai, mas você insiste em ficar abrindo boleta, comprando e vendendo. Ah, não, agora eu acho que vai subir, né? Agora vai, entendeu? Então, a gente sempre faz isso, né? E isso acontece por um excesso de ansiedade, né? E também por uma busca pela dopamina de ficar comprando e vendendo, né? Eu tenho certeza que naquela época, mesmo com um mercado muito mais lento do que hoje, e também não era um mercado eletrônico, né? Naquela época ele já tinha essa questão da dopamina de querer ficar comprando e vendendo, né? Coisa que a gente vê claramente as pessoas cometerem esse tipo de erro hoje, né? Um dos momentos mais reveladores do capítulo é quando ele percebe que a maioria das perdas não vem da má análise, mas sim de não saber ficar de fora. É o tal do FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? O que é o FOMO? É justamente o que eu falei, né? Fear of Missing Out. É o medo de perder o movimento, né? Medo do mercado andar e você ficar de fora, né? Então, ele percebeu isso aí, né? Nesse capítulo 8 a gente vê claramente isso, né? Que operar só para fazer alguma coisa é um dos piores pecados do trader, né? O mercado é como um campo de batalha, você deve economizar munição para o momento certo, né? Então, isso é muito fato, né? A gente vê isso claramente nos dias de hoje, né? As pessoas têm justamente esse FOMO, né? E é justamente o que faz o cara entrar aqui, né? Ele entra aqui porque ele viu aquele amigo dele falando assim: pô, fulano, por que você não comprou Bitcoin? Falei pra você comprar. Tá vendo? Ó, eu vendi meu Onix, comprei uma BMW. Tá vendo? Pô, ganhei dinheiro. Falei pra você comprar, você não comprou. Aí ele vê o mercado subindo e ele começa a comprar também, só que ele compra por medo de perder, né? Ele viu que a tendência tá indo, tá subindo, tá indo embora sem ele. E aí, na ansiedade, ele acaba comprando por medo de perder o movimento, por não saber ficar de fora, né? E muitas vezes o que a gente tem que fazer é justamente ficar de fora, né? Então, reflexões do capítulo 8. A especulação não perdoa a impaciência, o mercado, na verdade, premia os pacientes, e o trader que acha que o mercado vai fazer alguma coisa, ele está se sabotando, ele deve esperar o mercado mostrar isso para ele, né? Então não adianta nada a gente achar que vai subir, achar que vai cair, se o mercado não tiver mostrado isso ainda, né? Então a gente, por vontade de querer entrar antes do movimento, a gente acaba entrando cedo demais, né? Usar esse gráfico aqui como exemplo, né? Eu já mostrei várias vezes, mas ele está aqui na minha frente, é mais prático eu mostrar ele, mas eu poderia mostrar vários outros exemplos, né? O mercado começa a subir, você acha que, tipo, ah, não, já subiu demais, vou começar a vender, e o mercado ainda não te mostrou isso, né? Então tem esses dois erros, né? Tem o cara que entra atrasado na tendência de alta e tem o cara que entra adiantado na tendência de baixa, né? Ele não viu o mercado reverter ainda e ele fica achando que o mercado já subiu demais e que é a hora de vender. E aí ele começa a vender aqui, o mercado sobe, ele quebra, perde muito dinheiro, e aí quando o mercado realmente pivota para baixo, né? Porque aqui ele está fazendo um pivô, né? Ele está justamente fazendo um pivô aqui, né? Ó. Aqui ele fez um pivô de baixo. Vou até colocar de outra cor aqui para ficar mais fácil de ver, né? Que já tem a linha vermelha ali. Então aqui ele faz um pivô de baixo, né? Então a partir desse movimento aqui, ó, é que o mercado te mostrou que vai para baixo, né? Aqui, daqui para cima você não sabe de fato se o mercado realmente vai reverter. Não tem como saber. Isso aqui pode ser só uma correção do movimento de alta para ele subir mais, né? Então no momento que ele fez essa perna de baixo e fez essa impulsão aqui, ó, isso aqui pode ser só um movimento de retração para dar uma continuidade à tendência de alta. Aí a partir do momento que ele rompe para baixo aqui e você vê ele perdendo uma mínima, aí sim você está diante de uma reversão. Então existe um momento certo de entrar e existe um momento certo de ficar de fora também, né? E aí ele começou a perceber isso, né? Disciplina é mais importante do que inteligência. Isso é muito fato também, a gente vê claramente isso, pessoas que se acham muito inteligentes porque vieram de profissões
bem-sucedidas e não sei o quê. Esse cara que se acha muito inteligente, ele muitas vezes ele é um pior trader do que aquele cara mais humilde que chega com a mente de principiante, sabendo que não sabe nada, né? E chega mais humilde, né? Então, aquele cara que vem de uma outra profissão, que já é bem-sucedido, que é um empresário bem-sucedido, é um engenheiro bem-sucedido, esse cara chega no mercado se achando foda, né? Não, eu sou foda, eu manjo muito do meu trabalho, eu vou manjar desse aqui também. Só que o mercado ele te coloca num nível de humildade que é absurdo, assim, né? Então, a disciplina ela é muito mais. Pessoas disciplinadas são muito mais bem-sucedidas do que pessoas inteligentes, né? Quando a gente fala de especulação especificamente, né? Você fala de trade, investimentos, essas coisas, né? Não estou falando do cara que trabalha num banco ou tal, aí é diferente, né? O cara que trabalha no mercado, né? Mas ainda assim é muito bom ser disciplinado e ser inteligente também, mas essa inteligência analítica e tal, de conhecer muitas coisas, de estudar demais, ela nem sempre é tão importante assim, né? Eu sempre falo uma frase que é o seguinte: entender de análise técnica é muito diferente de saber operar. Tem pessoas que entendem tudo de análise técnica e não operam bem, né? E tá tudo bem, cara. Às vezes esse cara vai ser um excelente professor, vai ser um excelente analista, e, e a gente vê algumas pessoas que são assim, né? E tem pessoas que às vezes têm um conhecimento bem mais raso e que às vezes elas, né, elas até perguntam coisas muito básicas, né? Eu vejo isso porque como eu tô no mercado há alguns anos e tô nessa parte educacional também, eu vejo claramente isso. Às vezes o cara, ele opera bem pra caramba, ele tem um resultado sensacional e ele às vezes me faz uma pergunta tão básica assim, sabe? Eu fico olhando e falo, caramba, como é que esse cara não sabe isso, né? Por que que esse cara não sabe disso? Engraçado, né? E na verdade, o cara ele tem às vezes uma disciplina muito boa, né? Mas ele muitas vezes o nível de conhecimento técnico dele é mediano, né? E aí às vezes tem outros caras que já leram 1 milhão de livros e fala, pô, mas como assim você não leu o livro tal? Você não conhece o fulano de tal? Às vezes não conheço, né? Como assim você não conhece o setup tal, a estratégia do fulaninho, do XYZ? Cara, às vezes você tem um puta do conhecimento técnico, mas você não sabe operar, né? Porque é disciplina misturado com. É inteligência misturado com análise, misturado com disciplina, misturado com ter dinheiro também. Não adianta, não adianta se você não tiver dinheiro, você não vai rentabilizar, não tem como, né? Com apetite a risco, com controle da ansiedade. São uma série de, de fatores, né? E em outras profissões a gente também vê isso, né? A gente vê isso claramente em qualquer profissão, né? E eu vejo pouca gente falando isso que eu vou falar agora, né? Que é o seguinte, né? Às vezes o cara, ele é um excelente professor de engenharia, mas ele é um péssimo engenheiro. Porque não adianta nada você saber tudo da engenharia, saber todos os cálculos, etc. Se você não tem questão comportamental, se você não tem raça, né? Eu falo da engenharia, estou dando esse exemplo da engenharia porque eu fiz engenharia, né? E eu saí da engenharia, fui para o mercado financeiro, vi que é totalmente diferente, né? Na engenharia os caras normalmente são mais raiz, né? Os caras são mais bruto e tal. E muitas vezes aquele cara que tem uma capacidade técnica mediana, mas tem uma excelente relação interpessoal, ele vai ser super bem sucedido. E aquele cara que às vezes é super nerd, que entende tudo da parte técnica, mas que é ruim na parte comportamental e social, emocional, etc., às vezes ele vai ser um excelente professor. Ele não é um bom profissional, mas ele é um bom professor, né? Então, no mercado é a mesma coisa, né? Então, disciplina é mais importante do que inteligência, é mais importante do que técnica, né? Então, nesse capítulo, a gente vê que o maior inimigo do trader é ele mesmo, então, né? Então ele entra claramente nessa parte comportamental, né? E ele começa a enxergar a especulação como um jogo interno. Olha que interessante, né? Onde vencer a si mesmo é o primeiro passo para vencer o mercado, né? Então, agora a gente vai para o capítulo 9, né? Onde ele perde praticamente tudo por não respeitar os seus próprios princípios. Então, mais uma vez ele quebrou. Já até perdi as contas de quantas vezes ele quebrou. Acho que essa é a terceira quebra dele, né? Se não for a terceira, é a quarta, né? Tanto que ele voltou para as bucket shops 2 vezes, né? Ele começou na bucket shop, ele foi para corretora, para o mercado real, voltou para a bucket shop de novo e eu acho que voltou mais uma outra vez.
né? Então ele já havia aprendido sobre timing, paciência, disciplina, payoff, que eu falei também, né? Mas agora ele confronta o ciclo psicológico destrutivo da ganância e do medo, né? Então isso é muito importante. Aí, esse capítulo 9 também a gente fala de autossabotagem, né? De você se achar invencível, de você achar que porque você está acertando, você vai continuar acertando para sempre, né? E aí, no final ele perdeu tudo, quase que do dia para a noite, por excesso de confiança. Era o mesmo velho Jesse Livermore, repetindo os mesmos velhos erros, né? Então, cara, o inteligente é aquele cara que aprende com o erro dos outros, né? Ele vê esse tipo de história e ele aprende o que não deve ser feito. Você lembra que eu falei isso lá no início do primeiro vídeo, né? E essa história aqui do Jesse, ela é uma história sobre várias coisas que você não deve fazer, né? Então tem uma série de coisas que ele faz que você deveria simplesmente fazer o contrário, né? Então você tem que aprender com o erro dos outros, cara. Tem que parar de cometer os mesmos erros e aprender com o erro dos outros, né? Então a verdade sobre a ganância e o medo, né? Ele revela que tanto a ganância quanto o medo têm o mesmo efeito. Eles fazem você operar fora do seu plano. A ganância o leva a entrar grande demais, cedo demais ou operar demais, né? Quantas vezes você já viu alguém fazer isso, né? Operar grande demais, cedo demais ou operar demais, né? É o giro louco, é o overtrading, né? Operar demais. Entrar cedo demais é o FOMO, é o ansioso. E operar grande demais é aquele cara que alavanca mais do que deveria, né? Ele tem R$ 100 na conta e ele quer operar o máximo de margem que é possível, né? No caso, R$ 100 ele só pode operar um contratinho, né, de índice. Mas digamos que ele tem, sei lá, R$ 1.000 na conta, ele quer operar 10 contratos. Então tá totalmente errado, né? O medo o faz sair cedo demais, hesitar ou evitar operações que fazem sentido. Essa oscilação emocional é descrita como um cabo de guerra dentro da mente do especulador. É uma luta constante entre confiar na leitura do mercado e sabotar-se por impulso emocional, né? Então, outro ensinamento aqui do capítulo 9: ganhar é fácil, difícil é manter o que você ganhou, né? O Taleb falava isso, né? Que você leva 5 anos para aprender a ganhar dinheiro e 25 anos para aprender a não perder, né? Então, difícil é manter o que você ganhou. Ele reconhece que foi o seu próprio comportamento que o derrubou, né? Então, passa a considerar que um trader bem-sucedido deve ser psicologicamente estável acima de tudo, certo? Então, só para concluir esse capítulo 9, ganância e medo são duas faces da mesma moeda. A consistência mental é mais importante que a inteligência analítica. Vou até repetir isso aqui. A consistência mental é mais importante do que a inteligência analítica. Essa frase aí você pode até tatuar no seu braço, né? A consistência mental é mais importante do que a inteligência analítica. Ou seja, a consistência ela vem do controle emocional, de não fazer essas coisas que a gente tá. Todas essas coisas que eu tô falando. Entrar cedo demais, entrar alavancado demais, encerrar o trade antes da hora, ficar com medo de perder. É tudo um controle emocional. Cara, é igualzinho fazer dieta, entendeu? Não adianta você ir no melhor nutricionista. Eu adoro fazer essa analogia de fazer dieta com o mercado, porque é a mesma coisa. Não adianta nada você ir no melhor nutricionista do Brasil, ele vai fazer uma puta de uma dieta foda pra você vai pagar R$ 5.000 na consulta, e no final você vai fazer tudo errado. Tudo que ele te mandar fazer, você vai fazer o contrário. Ele manda você tirar o azeite, você coloca mais azeite, né? Ele manda você comer mais proteína, no lugar da proteína você come aquela picanha cheia de gordura. Ah, não, tô comendo proteína, pô. Como que eu não tô comendo proteína? Mas ele mandou você comer uma proteína magra, tal, você mete aquela carne frita no óleo. Você tá entendendo? Então, você tá fazendo tudo errado, cara. Tá fazendo tudo o contrário do que ele tá te mandando fazer. E aí você não tem resultado, você bota a culpa no nutricionista. Esse cara não sabe de nada, não. Vou fazer a dieta da moda aqui, a dieta do chá. Aí você vou fazer o jejum aqui de dieta da luz. Dieta da lua, né? Antigamente, nos anos 2000 tinha muito isso, né? Você via muito essas coisas na televisão, né? Dieta da lua, dieta do chá, não sei o que e tal. Que bobagem, né? Então é mais ou menos isso, cara. Mercado é a mesma coisa, né? Não adianta nada você ter uma inteligência analítica, ter a técnica correta, fazer o curso mais caro, aquela mentoria de R$ 10.000 do fulaninho, se você fizer tudo errado. Tudo que o cara te ensinar, você vai fazer errado, né? Após um ganho grande, a maior tentação é quebrar a disciplina. Perder dinheiro por seguir o seu sistema é tolerável. Perder por ignorá-lo, falei igual o Cebolinha agora, ignorá-lo, perder dinheiro
dinheiro por seguir seu sistema é intolerável, né? Falei igual Cebolinha. Né? Perder dinheiro por seguir seu sistema é tolerável. Perder por ignorar... Eu não tô conseguindo falar agora, só consigo falar igual Cebolinha. Perder por ignorá-lo é imperdoável, né? Então o mercado não pune o erro, ele pune a teimosia no erro. Né? Então é aquela velha história, né? Errar é humano, persistir no erro é burrice, certo? Então, e o mais inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros, não é não? Então, capítulo 10, o teatro da manipulação. Mais um capítulo falando sobre manipulação. O público é sempre o último a saber e o primeiro a perder. Mais uma vez, a teoria de Dow aqui, galera. Da década de 20, de 100 anos atrás, de 1900 e bolinha. É isso aqui, cara. A sardinha entra aqui, ó. O tubarão entra aqui, né? O público é sempre o último a saber e o primeiro a perder, né? E aí ele começou nesse capítulo ele começou a descrever que as ações eram infladas artificialmente para atrair o público. Ah, não me diga, né? Os promotores espalhavam boatos e notícias plantadas em jornais, enquanto que os operadores manipulavam o preço para cima. Isso também existe hoje, né, gente? Só que obviamente que é muito menos do que naquela época, né? O mercado é muito mais maduro, ele é muito mais eficiente, tem muito mais liquidez, é muito mais pulverizado, né? Tem muito menos manipulação, né? Assim, proporcionalmente, né? É muito mais difícil um grande investidor, por mais que ele seja muito grande, é muito mais difícil ele movimentar, ele influenciar no mercado, a liquidez é muito mais alta. Então hoje é muito mais, o mercado é muito mais sério, muito mais eficiente do que naquela época, né? A gente está falando de, 100 anos atrás, né? Então você imagina como que eram as coisas lá naquela época, né? Então era um mercado muito diferente, mas hoje em dia ainda existe um pouco disso, né? Só que você tem órgão regulador, você tem fiscalização, hoje é muito menos, né? Então, quando o público entrava em peso, acreditando nos lucros fáceis, os manipuladores liquidavam suas posições. O clássico pump and dump. Pump, né, é pampar, né, tipo bombar para cima, né? E o dump é jogar para baixo. Por isso que tem esse nome, pump and dump. Ok, guy? Então, vamos lá. A experiência direta de Jazz, capítulo 10, né? Então ele se envolve com um grupo que tenta manipular ele, né? Mais uma vez, né? Foi feito de massa de manobra, né? Lá no início, lá no capítulo 5, ele começou a ver umas inside informations lá, né? Umas informações privilegiadas. Aí ele viu que, na verdade, os caras estavam falando mentira para ele, porque os caras estavam dando notícia atrasada, notícia velha, né? E aí agora, mais uma vez, ele foi manipulado, né? Ele percebeu a manobra pela ação dos preços. As ações começavam a se comportar de forma anormal com volatilidade não justificada. Ele abandona a operação e sai no lucro, enquanto que os demais são pegos na armadilha, né? E aí, mais uma vez, ele fala, né? O preço nunca mente, os preços descontam tudo, a ação do preço, ela é o que manda no negócio, né? As intenções do mercado podem ser lidas na fita, né? Quando a gente fala de fita, tô falando do tape reading, naquela época que as cotações elas vinham numa fita, né? Muito antes do que qualquer notícia. A gente pode trocar essa palavra fita hoje pelo price action, pelo gráfico, pela análise técnica, etc, né? Então as intenções do mercado podem ser lidas na fita ou no book, né? No livro de ofertas, enfim, nos dias de hoje, certo? Muito antes de qualquer notícia, né? Então, os preços nunca mentem, os preços descontam tudo, certo? Capítulo 10, lições fortes do capítulo 10. Manipulações existem e sempre existiram e sempre existirão, mas hoje em dia tem menos proporcionalmente do que naquela época, né? O mercado era mais fácil de ser manipulado naquela época. A gente está falando de 100 anos atrás. O especulador amador é o último da fila, entra tarde e sai perdendo, aí você vai lembrar disso aqui, dessa imagem, né? A sardinha vai entrar no topo, sempre. Boatos e informações quentes, né? Você pode trocar essas informações quentes aqui pela dica do influenciador, pelo cara lá do Twitter, né? Pelo videozinho do TikTok, né? Então, boatos e informações quentes geralmente vêm com intenções ocultas. Por que será que aquele cara tá falando para você comprar tal ação, né? Será que ele já não comprou antes, né? Então, ou será que ele tá querendo que sobe só para, né? Ele tá querendo jogar um monte de gente ali para subir aquilo ali e depois vender? A gente vê muito claramente isso no mercado de cripto, né? O tempo todo. Só há um dado confiável, o comportamento do preço. O operador inteligente confia nos dados da fita, né, nos dados do gráfico. Vamos atualizar essa frase aqui para os dias atuais. Né, se a gente falar 2025. O operador inteligente confia nos dados do gráfico. Né?
na plataforma que você está vendo os seus gráficos ali, não nas promessas de outras pessoas, não no tweet do influenciador, não no videozinho do TikTok, né? Então, capítulo 11, ele começou a perceber que a maioria das pessoas entra no mercado no momento errado. Ah, novidade, né? Pra gente isso aqui não é nenhuma novidade, né? Compram no topo, empolgadas com os lucros recorrentes dos outros, vendem no fundo, dominadas pelo medo. O público jamais ganha, porque o público jamais espera. Olha que frase boa, né? Então, as pessoas não sabem a hora certa de se posicionar, elas entram cedo demais, elas entram tarde demais, enfim. Para Jesse Livermore, o operador bem-sucedido deve aprender a observar o comportamento da multidão, mas agir de forma independente. E muitas vezes fazer o contrário, né, do que a manada está fazendo. É o famoso fuja da manada, certo? Ser contrário é essencial, ser contrarian, né, que é você tipo operar contra a manada. Quando todos estão otimistas, é sinal que a alta pode estar perto do fim. É justamente isso aqui, mas eu já mostrei 20 vezes essa imagem aqui. Né? Quando está todo mundo otimista, é justamente o final. E a gente vê isso, cara. O tempo vai passando, a gente vê muito claramente isso. A galera começa a falar muito de uma determinada cripto, por exemplo, de uma determinada ação. Você começa a ver todo mundo falando dela em todo lugar, no Twitter, na capa da The Economist, seja lá o que for, né? E sempre é no final do movimento, né? Sempre tá sempre atrasado. As notícias, o pessoal do Instagram, do Twitter, tá todo mundo atrasado. Né? Quando todos estão em pânico, pode ser a hora de começar a comprar. Ele destaca que ser contrário não é o mesmo que ser teimoso. É uma leitura racional do sentimento do mercado, agir quando os sinais estão contra a opinião alheia. Ó, essa frase é muito boa, né? Ser contrário, ou seja, operar contra a manada, não é a mesma coisa que ser teimoso. Né? Não é a mesma coisa que operar contra a tendência. Né? É muito diferente. Operar contra a tendência é você ficar tentando vender enquanto que o mercado só sobe. Isso é operar contra a tendência, é ser teimoso. Você está vendo claramente que o mercado é para cima e você está vendendo. Isso é ser teimoso. Agora, ser contrário, ou seja, operar contra a manada, é você observar as outras pessoas, ver o que elas estão fazendo. Percebe como é que é diferente? Né? Então, ser teimoso é você olhar para o mercado, ver que ele está subindo e querer vender. Isso é ser teimoso. Agora, ser contrário é você olhar para o lado, ver o que as outras pessoas estão fazendo e entender que elas, em sua maioria, erram, né? E entrar contrário, porque tá todo mundo só falando que o mercado vai subir, então você vende. Né? Então é bem diferente de ser teimoso. É uma leitura racional do sentimento geral das pessoas. Agir quando os sinais estão contra a opinião alheia. Né? Entendeu? Então, Jesse Livermore também comenta como que algumas vezes a ação deixa de se comportar como de costume, e isso é um sinal. Quando o mercado ele tem um certo padrão, né? A gente vê isso claramente, ele tem um comportamento típico. Né? Quer um exemplo de comportamento típico? Um exemplo muito comum falar do índice, por exemplo. Toda vez, quase, praticamente todas as vezes que ele sobe muito durante a manhã, ele fica lateral à tarde. Ele fica de lado à tarde. Subiu muito de manhã, de tarde ele fica de lado. Isso é um comportamento típico. Quer ver um outro comportamento típico? Se ele subiu de 9 às 10h30, depois quando acontece, chega às 10h30, o mercado americano abre e ele reverte. É muito comum isso. Você tem uma mini reversão, ou pelo menos um repique do mercado, um retorno, né, uma retração. Por exemplo, se ele está subindo, ele cai um pouquinho ou reverte quando abre o mercado americano às 10h30. Né? Então, muito comum. Esse é um padrão típico. Se ele está fazendo uma coisa muito diferente disso, isso pode ser o sinal de alguma coisa. Né? Eu dei um exemplo aqui da minha cabeça, tá? Mas não sei se é o melhor exemplo de todos, não, mas poderia ser outro exemplo, existem outros. Mas, enfim, todo ativo, todo mercado, ele vai ter um comportamento típico, certo? Quando a ação que deveria subir não sobe, ou quando uma ação que já subiu demais continua subindo, algo grande está acontecendo, né? Já que ele deu o exemplo de ação aqui, ele não, né? Porque foi eu que fiz isso aqui. Quando eu coloquei esse exemplo de ação aqui, vou citar um exemplo aqui, um outro exemplo de ação. Então, por exemplo, você tem duas empresas do mesmo setor, certo? Sei lá, você tem Marfrig e JBS, duas empresas do mesmo setor. Quando uma sobe muito mais do que a outra, ou uma está subindo muito, a outra está caindo, pode ser que tenha alguma coisa errada. Né? Alguma coisa está acontecendo. E às vezes você não sabe o que é.
Como a gente vive num mercado muito cheio de informação hoje em dia é fácil de ver, tem uma boa notícia, né? Saiu alguma coisa, alguma notícia referente à empresa tal, que fez ela se comportar diferente da média. Beleza, a gente consegue ver isso, mas às vezes a gente não identifica esse, essa descorrelação, né? Ou às vezes a gente vê atrasado, né? A notícia demora a sair ou alguma coisa desse tipo. Então isso acontece o tempo todo, né? Aprender a reconhecer esses. É o que a gente sempre fala assim, qual que tá mentindo, né? A gente sempre fala isso. Esses dois estão. Era para um subir enquanto o outro cai. Qual que tá mentindo? Ou era para os dois estar subindo, mas tá um subindo, outro caindo. Qual que tá mentindo? A gente fala isso toda hora, né? É muito comum você ver as pessoas falando isso. Então, aprender a reconhecer esses momentos de dissonância entre preço e comportamento esperado é uma das suas maiores armas. Então, lições gerais do capítulo 11. A massa está quase sempre errada, né? A manada está quase sempre errada, que age na base da emoção, não da análise, né? O especulador deve observar o público, mas agir racionalmente, não emocionalmente. Ser contrário é saber quando o sentimento coletivo já está exagerado. O comportamento anormal dos preços é um sinal valioso. Tá? Então vamos dissecar isso aqui. Ser contrário é saber quando o sentimento coletivo está exagerado. É aquilo que eu acabei de falar, né? Ser teimoso é você olhar o mercado subindo e querer vender. Isso é teimosia, você tá errado. Agora, ser contrário da manada é o que a gente chama de contrarian, né? Que é o cara que opera contra a manada. Não é a mesma coisa de ser teimoso, é você olhar pro lado, ver o que as outras pessoas estão fazendo, ver as notícias, ver o Twitter, ver o Instagram, ver, sei lá o que for. Ver que tá todo mundo, no geral, só comprando, e aí você vai procurar por vendas, por exemplo. Fazer o oposto do que a maioria está fazendo. Ou seja, é você ir contra o óbvio, certo? Então, quando você olha um gráfico desse aqui, você chega aqui e você vê, pô, qual que é o óbvio? O óbvio é que vai para cima, né? Só que aqui você deveria esperar o mercado ficar exagerado para vender, né? É para isso que a gente usa indicadores de sobrecompra, sobrevenda, indicadores de reversão, para isso que a gente usa isso, né? Então, o comportamento anormal dos preços é um sinal. O segredo está entre pensar como estrategista e agir como um caçador de padrões, certo? Então, vamos pro capítulo 12 agora, né? Então, nesse capítulo ele fala de interferência política, manipulação, mercado, corrupção institucional, né? E aí ele conta o caso ali do Street Railway, certo? Né? Que era uma ação uma ação específica lá que estava sendo segurada artificialmente por um grupo político poderoso, né? Esse grupo tinha laços com um famoso cara lá chamado Tammany Hall, né? Conhecido por um esquema de poder político e corrupção em Nova York na época. Né? Então, enquanto tinham vários boatos ali de que a empresa ia quebrar, os políticos seguravam artificialmente o preço daquela ação no mercado, né? Fazendo bastante pressão compradora ali, estavam tentando segurar artificialmente o preço para cima, né? Eles não queriam que a ação caísse porque isso colocaria em risco toda a estrutura de poder que haviam montado, né? Então, tipo, tinha uma corrupção, a ação era para cair, só que eles ficavam artificialmente segurando o preço, né? Então, baseado no tape reading, no comportamento do preço, ele começou a vender essa ação, né? Com uma grande quantidade. Então ele viu que o comportamento do mercado estava anômalo, né? Tava esquisito, e aí ele começou a operar contra, né? Ele não tinha informação privilegiada, né? Que os políticos tinham, mas ele percebeu que o mercado estava forçadamente otimista, né? Tinha uma coisa esquisita ali. É quase como se, tipo, se fosse nos dias de hoje, você está olhando um fluxo ali, ó, e você percebe que tem alguma coisa estranha no fluxo, né? Na leitura de fluxo ali. Você vê que toda hora que o mercado cai, alguém agride e o preço sobe, né? Então você vê que tem alguém tentando segurar ali artificialmente num suporte, esse tipo de coisa, né? O mercado bate naquele suporte e ele sobe toda vez. E tá estranho isso, né? Não era para estar subindo tanto, não era para o preço ficar tão forte naquele determinado nível de preço. Então significa que tem alguém aqui é, forçando isso, né? Quem entende de leitura de fluxo consegue ver isso, né? Isso é possível de ser visto, né? Claramente. Tá? Eu não sou um cara muito do fluxo, né? Mas é plenamente possível. No gráfico dá para ver também algumas coisas, né? Mas no fluxo, normalmente, você vê claramente isso. Né? O risco era grande. E contra o poder político, né? Até então ele não sabia dessa parada da corrupção, da informação privilegiada ali. Ele não tinha informação privilegiada, mas ele conseguiu enxergar no fluxo que tinha alguma coisa estranha, né? E aí ele chegou na conclusão de que o preço não mente, né? Mesmo quando os políticos mentiam, o preço nunca mente.
certo? Então, a pressão de manter a ação artificialmente alta não resistiu por muito tempo, né? Então, os caras conseguiram segurar o preço da ação durante algum tempo, mas depois ela degringolou e ele que estava operando vendido, ele fez uma fortuna com essa operação, escapou de ser retalhado por ter agido com cautela e discrição, né? Então, lições poderosas do capítulo 12. O preço sempre acaba refletindo a verdade, mesmo com manipulação. O mercado pode ser controlado por um tempo, mas não indefinidamente, né? Então, pode haver algum tipo de manipulação, mas não para sempre. Nunca vá contra o que o mercado está dizendo, mesmo que autoridades digam o contrário. Tenha coragem para agir quando o preço não condiz com o discurso, né? Então, se tem uma ação ou um ativo qualquer que ele está sobrecomprado, né? Você não pode ter medo de agir conforme as suas convicções, né? O especulador bem-sucedido não depende de informação privilegiada, ele depende de observação precisa e coragem, certo? Agora, vou terminar esse capítulo 13 e depois vou encerrar esse vídeo, vou para a parte 3, porque o vídeo está começando a ficar um pouco longo. Então, eu achei que ia dar para gravar em 2 vídeos, mas eu vou dividir em 3, certo? Então, a gente vai terminar agora o capítulo 13 e depois vamos para a parte 3. Você vai ter que assistir o terceiro vídeo, beleza? Então, no capítulo 13, ele conta o caso ali da Climax Motors, né? Foi um caso ali de informação privilegiada, né? Que ele acabou perdendo uma grana grande ali, né? Pois a operação que ele estava era baseada no boato e o mercado não confirmou o movimento que ele estava esperando. Ou seja, mais uma vez ele cometeu o erro que ele cometia lá atrás, né? De ficar confiando em boato, dica dos outros, esse tipo de coisa, né? A ação dizia uma coisa, mas o amigo dele dizia outra, né? Então ele devia ter escutado o preço e não escutado o amigo dele. Ele acabou escutando a historinha lá do amigo e se ferrou mais uma vez. Essa experiência reforça a regra que ele já conhecia, mas ignorou por vaidade e confiança demais no outro. Nunca entre no trade que contradiz a ação do preço, tá? Então, se você está vendo o mercado claramente numa tendência de baixa, você não vai comprar só porque tem alguém influente te mandando comprar, certo? Né? Então, ele também reflete sobre como muitas pessoas tentam ser mais espertas que o mercado, acreditando que informações exclusivas ou esquemas vão garantir o lucro, né? Mas o mercado ele não respeita a esperteza, respeita disciplina e consistência. E aí o Jesse Livermore destaca que aqueles que se apoiam em atalhos, tentam ficar rico rápido, quase sempre acabam perdendo, e pior, sem saber por que estão perdendo, né? Então, lições gerais do capítulo 13. Informação privilegiada não é garantia de lucro, e muitas vezes é cilada. Ficar seguindo dica dos outros pode fazer você se dar mal. A ação do preço sempre tem a última palavra, ou seja, um preço nunca mente, os preços descontam tudo. Então, o cara tá falando isso há 100 anos atrás e até hoje as pessoas não olham isso, né? A esperteza de bastidores costuma custar caro ao especulador e confiar nos outros é um risco. Confiar na fita, ou seja, no tape reading, no gráfico, é a segurança. O mercado premia quem observa mais e reage menos. Então, pô, várias dicas aqui, né? Várias. O mercado premia quem observa mais e age menos. Você tem que olhar o preço e não o que as outras pessoas estão falando. Confiar nos outros muitas vezes é cilada, né? E essa esperteza dos bastidores ali, de quem está dentro do mercado, muitas vezes pode te custar caro. Beleza? Então vou terminar por aqui e vamos para a parte 3. Você vai ter que assistir o terceiro vídeo, tá? Espero que você tenha gostado do primeiro e do segundo. E é isso. Te vejo na parte 3, onde eu vou começar do capítulo 14 até o final. Beleza? Então é isso. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!